Tudo bem com vocês? Vamos lá? Vamos continuar neste vídeo, começar, né, nossa viagem por uma outra escola, por um outro movimento literário, continuando aí nossa disciplina de literatura, né? Então, vamos lá. Bom, pessoal, e agora a gente entra, né, deixe-me passar, entra dentro desse mundo, né, que é um mundo um pouco complicado, mas eu tenho certeza que vocês vão aí entendendo, na verdade. Então, no vídeo aqui eu vou falar mais algumas coisas e pontuar que é extremamente necessário para essa questão aí da visão do barroco, né? Então, vejam que eu já estou neste cenário belíssimo, né? Com muitas cores, com formas, né? Tá demais, muito exagerado, barroco, né? Então a gente já tem aí essa noção, por quê? E dá pra gente também pegar aí, porque eu estou em uma igreja, né? Aqui na foto. E aí você também, né? Que eu já venho falando, essa questão do tema, né? Da religiosidade ser muito vivo, né? Pertencer aí de modo tão intenso no barroco. Então a gente está aqui, de modo simbólico, no século XVII, a gente sai daquela questão do achamento do nosso país, no quinhentismo, no século XVI, e a gente entra agora nesta fase, barroco, né? O barroco, aqui no nosso país, que ele se desenvolveu mais na Bahia, foi também para Minas Gerais e se espalha, né? Mas todos esses movimentos eles começaram fora do nosso país, depois é que isso chega para cá, né, pessoal? Então a gente tem aí esse novo estilo, essa nova fase, esse nova era, novo movimento, uma nova escola literária, né, chamada barroco, que vai ser uma arte da indisciplina, a arte da oposição, a arte do contraste, né, em que nós vamos ter a figura aí da antítese muito bem colocada, metáfora, todo esse sentido figurado, conotação, né? Vamos ter paradoxo, hipérboles, porque barroco é isso aí. Barroco é dualidade, barroco é exagero, barroco é essa ficção, é um homem duvidoso, né? É um homem perdido, ok? E nós vamos ter exatamente isso. Esse carpe diem, aproveitar o hoje, viver o agora, a vida é rápida, ficar nesses dois polos, né, de extremidades como sempre, diferentes, né? Então a gente tem essas linguagens muito fortes, todas as linguagens artísticas também aqui, certo, presentes. E a gente pode dizer até, muitos autores não, muitos teóricos, muitos críticos, mas a gente começa, né, a pincelar essa questão de arte e de movimento e de visão em nosso país, dessas formações das cidades, na questão da, né, divulgação da fé católica, a figura ainda aqui da igreja que é muito forte, né? Então a gente tem isso, sai de uma formação e de uma catequização, né, para um mundo agora mais verdadeiro, vamos assim dizer, né? Então a vida que começava, ok, pessoal? Então a gente vai ter isso aqui dentro. Bom, neste caminho aqui maravilhoso, né? Eu achei esta imagem muito boa, né? Então a gente tem aí, pessoal, essa questão do, vejam aí, uma luz, né? Um símbolozinho, né, religioso, né? A questão do, né, cristianismo e dessa visão aí do homem, né, querendo seguir esses ensinamentos, essas doutrinas, essas coisas aí, certo, religiosas, mas vejam que eu estou aqui mais para frente, tem essa questão da escuridão. Então vejam, escuro, claro, oposição. Eu achei esta imagem perfeita para que vocês já vão aí cada vez mais, né, mergulhando neste universo do barroco. Então a gente tem muito forte a presença aí da igreja, né, dessa dúvida que o homem tem e como ele vai se comportar, como é que ele vai agir no mundo, na sociedade, né? Então nós vamos ter isso, certo? Essa dúvida, e a palavra-chave é essa, é dualidade, depois exagero, certo? Depois o pessimismo, morbidez, rapidez, efemeridade da vida, né? Esse uso do carpe diem, viva o hoje, né? E todo esse contexto histórico religioso também permeando a visão artística, que é a base de tudo, né? Então a gente tem um fundo histórico de reforma, de contra-reforma, Companhia de Jesus, Santa Inquisição, né?
Então, ainda continua isso, né? A divulgação e a não divulgação, né? Então, vejam, né? Queriam divulgar, alguém quis barrar, vamos ter a figura de Lutero muito forte aqui, né, pessoal? Então, tem esses fundos também históricos, que vocês veem isso em outras disciplinas, né? Principalmente a história. Então, tem esse mundo também obscuro do barroco, que é uma coisa assim, que vive entre sombra e luz, né? Então, tem esse ponto importantíssimo, né? Passando aqui para esta imagem, né? O que é que eu vou ter? Eu tenho aqui a questão exatamente destes polos, né? Então, no meu lado aqui, no lado esquerdo, eu tenho, né, a questão da simbologia, é uma escultura barroca simbolizando exatamente esses aspectos divinos, né, religiosos, e aqui do outro a questão do mundo, né? Então este homem, quando eu falo homem, né, é qualquer pessoa da sociedade, simbolizada aí dentro deste barroco, em que ele vai estar aí com a dúvida, certo? Então nós temos esses dois aspectos. Então são coisas que elas vão divergir, né? Elas não vão estar convergentes, certo, pessoal? Então, vai ter isso aí, é um ponto importantíssimo para o entendimento do nosso assunto. Aí, para esse entendimento do barroco, que esse termo era usado muito antes, né, por quem lidava com joias, né, com ouro mesmo, certo? Pedra, né? E aí, quando achavam alguma coisa que era feia, que não era linear, então deram esse nome, né? Quem lidava com joia. Então a gente tem esse avanço e esse termo sendo um termo polissêmico aplicado na nossa questão de arte como sendo, né, uma escola literária em que nós vamos ter, né, dualidades, gente, contrastes, oposições. Então a gente tem isso aí. Esse termo ele é amplo. Então ele foi usado, né, em outras épocas com outro sentido. Para o nosso assunto envolve exatamente isso, essa questão da dúvida, né, dos aspectos religiosos e mundanos que o homem desta época passou, certo? Então a gente tem aí, ó, esses dois polos, ok? Vamos lá. Bom, então aqui agora eu peguei essa outra imagem belíssima, né, pessoal, muito boa também, para falar sobre isso, sobre essa questão de escultura barroca, arquitetura barroca, né? Vejam aí, ó, os anjos, né, os enfeites, coisas muito bem, gente, trabalhadas, é muito rico, é muito vivo, né? Em cores, em formas, em detalhes, né? Então esse excesso de cores, né, de formas, uma coisa que chama a atenção, isso é um estilo barroco, ok? E como sempre aí a gente tem, né, muito forte, né, a presença das figuras das igrejas, né? Então a gente passa por tudo, passa por teatro, passa por dança, passa por música, poemas, arquitetura, esculturas e as pinturas. Então o barroco, assim como todas as outras escolas, certo, literárias que vocês irão ver no futuro, a gente tem esses aspectos, certo? Muito linda nessas imagens, essas esculturas. E até eu digo, né, brinco que com vocês, os alunos, dizendo isso, na casa de vocês não tem um anjinho barroco, né? Então, quase todas as casas a gente já ou tem ou já viu isso aí, né? Bom, aí agora, como eu disse, a gente tem aí a parte da pintura, né, barroca. Então, normalmente toda a tela barroca ela vai ter este foco, né? A questão do fundo escuro, ok? E esse feixe de luz é a técnica do chiaroscuro, né? Então, são, gente, pinturas que vão expor essa dualidade, ok? Para representar a dicotomia, né? Essa diferença, essa distinção aí de atitudes, do agir do homem, né? Então a gente tem exatamente isso. São normalmente pinturas belíssimas também que vão estar aí dentro de temas religiosos e temas mundanos, ok? E eu escolhi estas imagens marcando isso. Traços muito bem colocados, né? Porém os corpos eles não são tão perfeitos, porque eles não vão dar valor aí a essa questão do egocentrismo e da beleza e da perfeição, porque barroco não tem isso, ele tem esse aspecto de não ser linear, ok? De quebrar os valores, né? De não ter uma coisa fixa, certo? Então a gente tem isso aí dentro do mundo
pintura. Então, normalmente uma tela, né, que vai ter esse fundo totalmente negro, né, escuro, preto, e aí a gente vai ter esse foco de luz, simbolizando aí o estilo, né, esse caráter que nós vamos ter como forma básica do barroco. Tenho aqui esta imagem aí para que vocês visualizem melhor e tenham a noção e não se esqueçam, né, caso visualizem por aí no mundo do século XXI, nós vamos ter esse estilo, são influências, certo? Resquícios desse estilo do barroco. Então, a única escola que apresentou isso muito bem é esta, do século XVII, certo? Muito bonita, né? Essa tela, e dá para ver aí muito nítida. Pensando hoje também nesse aspecto das redes sociais, né? Então, às vezes, tem gente que coloca aquela luz, né, muito forte e aí o fundo atrás fica escuro, né? Então, a gente pode ver aí também, pode fazer uma ponte, um elo, esse diálogo com o estilo do barroco. Ok? Muito bem, eu vou ficando por aqui e até a próxima.